Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina OTP. No vídeo anterior ficou um pouquinho meio longo, mas eu falei o que são os temas transversais, de onde eles surgem, como eles são trabalhados na escola, e dei o exemplo da ética, né? Um tema talvez mais longo, mais abrangente, um tema transversal mais abrangente. Continuaremos sobre o assunto, segundo vídeo sobre, que é alguns temas transversais considerados importantes. Hoje nós vamos falar um pouquinho da pluralidade cultural. O que seria a pluralidade cultural e como esse assunto é trabalhado em sala de aula. Se vocês quiserem me acompanhar, na apostila que eu lhes enviei, página 2, tem algumas explicações ali. O Brasil é o país primoroso para falar um pouquinho sobre a diversidade, a pluralidade cultural, porque nós somos produtos de um misto, usar o termo raças aqui, né, de raças, de etnias, africanas, europeias, de toda a espécie. É um dos países com a maior diversidade no mundo. E por muito tempo nós tentamos maquiar esse problema que é a discriminação cultural, discriminação por raça. E nós vendimos para o mundo a imagem que o Brasil vivia uma plena democracia racial. E não é o que acontece. Nós sabemos que alguns estigmas, que a violência ela é contínua. O professor Florestan Fernandes fez alguns trabalhos, principalmente analisando a questão do negro no Brasil, e esse trabalho foi encomendado pela Unesco, o negro na sociedade de classes, o significado do protesto negro, entre outros trabalhos, mostraram a discrepância que há na junção cultural e o terrível descaso por parte dos governantes, por parte daqueles que fizeram, que promoveram a abolição da escravatura, a terrível anomia social em que muitas populações foram deixadas, e essa ideia do Brasil de querer fazer um branqueamento da população. População negra, a cultura negra é importante enquanto a miscigenação é importante quando ela embranquece, né? Quando ela escurece, todo mundo tende a virar a cara. E aí criaram-se piadas, xistes e toda uma série de argumentos que por vezes relegaram grande parte da população do Brasil a uma miséria absoluta, a uma incapacidade de se adequar diante de um país que se construía. Então a pluralidade cultural, as diferenças de religiões, religiosidade, então nem se fala, né? Porque tendemos a pensar que o Brasil inteiro é cristão e o cristianismo tem uma força muito grande, teve um papel importante na nossa história. A Igreja Católica, por exemplo, está ali na base da questão republicana, monarquia, sempre um dos poderes, uma das grandes instituições envolvidas na administração do Estado. As igrejas evangélicas agora no Brasil também estão ganhando força, e ao lado que muitas muitas religiões de matriz africanas fizeram uma certa aproximação das religiões cristãs, mas ainda assim não é difícil você encontrar no dia a dia associações demoníacas, de espíritos maus. A pessoa vira a cara quando passa diante de uma religião de matriz africana, achando que ali a maldade e o demônio, né, para usar um termo cristão, se apresentam continuamente. Então se faz necessário mediar essas relações, de modo que a religião do outro seja respeitada, a cultura do outro seja respeitada. Pluralidade cultural é isso, é você reconhecer que somos diferentes, que temos religiões, crenças, objetivos de vida diferentes, mas que nem por isso podemos permitir que na escola, um ambiente formador por excelência, ações preconceituosas se perpetuem. Ali na página 2, né, o grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural, que propõe um patrimônio sociocultural brasileiro. Estou lendo rapidamente para nós ganharmos tempo, mas resumidamente, esse tema visa que o professor possa trabalhar, possa tirar esses mitos, essas piadas feitas assim na época que ninguém tinha conhecimento do que era. A palavra macumba mesmo é um exemplo, como as pessoas usam mal, nem sabem o que é e usam essas definições. Então cabe ao professor problematizar essas questões de modo a promover uma inclusão
cada vez mais ampla, uma democracia cultural de fato. Lógico, não vai acontecer plenamente, mas nós precisamos na escola iniciar isso. Outro tema transversal relevante é a questão do meio ambiente. Nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade consumista. Estamos conversando aqui por causa do capitalismo, por causa do consumismo. A tecnologia nos oferece um conforto inegável. A ciência, né, a ciência nos oferece tecnologia como um subproduto da ciência. Mas precisamos pensar num assunto que ele é relevante, que tem se tornado presente nas discussões, que é justamente a sustentabilidade. A função da escola também é levar o aluno, essa nova geração, a refletir sobre o papel, sobre a relação dele com o lixo, sobre a relação dele com o uso de produtos, como ele é afetado pelo consumismo. Tudo isso faz parte de uma tentativa de fazer com que o nosso planeta resista por mais tempo, que não seja tão afetado como tem sido ultimamente. O fato é que nós legamos para vocês um problema gigante, que é o problema da sustentabilidade. Como fazer 7, 8 bilhões de pessoas no mesmo planeta? De que forma eu posso amenizar essa poluição desenfreada? Como conciliar o meu desejo, né? Todo mundo desejando, todo mundo quer um celular mais novo, todo mundo quer um computador mais novo, quer uma internet mais rápida, quer viajar mais rápido, todo mundo quer carro mais veloz, mais potente. De que forma lidar com isso? Despertando desde o início ali essa noção, esse binômio necessidade e desejo. Nós sabemos que se os desejos de todo mundo forem atendidos, imagine se todos os países, toda a população do mundo tivesse estilo de vida norte-americano. O que aconteceria com o resto do globo? Infelizmente, não há espaço. Se todo mundo fosse igual aos norte-americanos, o planeta já teria fervido há muito mais tempo, né? Então é preciso trabalhar essas questões. E são pequenas questões, desde pequenas questões que têm grandes impactos. Desde jogar um lixo na rua, um papel de bala, uma separação de lixo. Eu falo no lixo aqui porque está mais na realidade, mas não se resume a isso, né? Então ele faz parte, o ser humano faz parte do meio ambiente. Ao contrário do que muitos pregam aí, o meio ambiente não está para nos servir. Nós somos mais um elo. É claro que nós temos um poder de modificar maior do que qualquer outra espécie do planeta, mas isso não significa que Deus fez a Terra para nós, né? Essa ideia ela tem afetado muito. Deus fez a natureza para nós. Que tipo de coisa? Ou ainda, se eu acredito que Deus fez as coisas para nós, por que eu vou destruir algo que Deus fez, né? Ainda que eu pegue essa visão mais mítica da descrição do meio ambiente. O fato é que nós temos que perder um pouco essa concepção que tudo existe em função de nós. O mundo existe aí, o mundo existe há muito tempo, mas nós estamos acabando com ele. Então tem que trabalhar essas questões com os alunos. E aí há muitas atividades para trabalhar meio ambiente. A saúde também, né? A saúde já comentei com vocês um pouquinho. Quando você fala em meio ambiente, em higiene, quando você fala no cuidado de si, hoje é uma das competências gerais da BNCC, tudo isso faz parte da saúde. A alimentação faz parte da saúde também, uma alimentação saudável, incentivo a frutas, de preferência aquelas frutas que são acessíveis aos alunos. Não adianta nada eu querer trabalhar uma fruta que o aluno nunca viu na vida em sala de aula. Já se eu quiser levar ele a ter uma vida saudável, eu tenho que pensar que fruta ele tem acesso, o que ele conhece, o que os pais têm, o que está vendendo na feira ali. Não adianta eu pegar uma fruta exótica que ele nunca vai comer, isso vai ficar abstrato. E não só alimentação, né? A prática de exercícios, brincadeira saudável, de rodas. A educação física hoje tem dentro do referencial curricular referencial curricular do Paraná, o movimento, as danças circulares, danças de rodas. E aqui dá para fazer um misto de assuntos, dá para você resgatar brincadeiras antigas com os alunos e ao mesmo tempo trabalhar a mobilidade desses alunos. Enfim, tudo isso tem a ver com a saúde, né? Qualidade do ar que respira, o consumismo também, ele entra no meio ambiente de saúde. Alguns dos temas eles se intercalam, tá? É possível trabalhar mais de um transversal na mesma aula.
Orientação sexual, acho que é o nosso... E temas locais. São 2 temas. Vou tentar fechar em 2 vídeos para não gastar muito tempo aqui. Bom, aqui o que significa orientação sexual? As pessoas confundem muito essa questão. Todo mundo acha, nossa, a escola agora vai falar sobre a sexualidade, vai ensinar a criança a ser isso. Não é isso que nós estamos falando. O fato é que, eu falei no vídeo anterior sobre predadores, né? Os predadores estão na família, estão na escola, estão em todos os lugares. Então a criança ela tem que começar a entender, a conhecer o próprio corpo. E não é eu que estou dizendo, vem lá na BNCC. Se você pegar um dos campos de experiência, o primeiro campo de experiência do bebê ali é o corpo. Depois o corpo e eu. Então ele tem que conhecer o próprio corpo. A criança tem que entender como funcionam os mecanismos, como funcionam as DSTs, o que é permitido, o que não pode. Essas questões a escola não tem que se omitir. São questões delicadas? Sim, mas quem disse que a educação não é uma questão delicada? Então, se você tem medo de trabalhar algum tema, não precisa ter medo. Se você estiver cientificamente embasado, se você estiver sociologicamente embasado, nas ciências humanas que nos dá esse direito, essa garantia de ensinar o que pode e o que não, o que é carícia e o que é um carinho, o que é um abuso. A criança tem que ter essa noção, porque ela está submetida a um mundo na qual lhe é arredio. Esse mundo nem sempre a recebe de braços abertos. Por isso se faz necessário que você trabalhe essas questões, né? E para que ela se reconheça, para que ela se valorize, para que ela entenda, para que ela saiba denunciar uma situação. Quantos e quantos casos de abusos foram interrompidos depois de uma aula de educação sexual? As pessoas acham, vai ensinar meu filho a ser homossexual. Não é nada disso. Ninguém aqui tem essa atribuição, ninguém tem essa função de fazer, né? Então é necessário deixar de lado esse senso comum que, quando escuta a palavra gênero ou orientação sexual, tende a fazer uma série de preconceitos. Por fim, que eu já comentei com vocês, só vou retomar brevemente, são os temas locais, que é basicamente você identificar na tua região, na tua cidade, o que é mais necessário, o que eu preciso trabalhar no teu bairro, qual que é a carência que mais se faz presente. Bom, eu citei aqui, finalizando essa aula, alguns dos temas transversais. Fui lá da ética até aqui a questão dos temas locais. Eu não me adentrei muito nas relações de gênero, porque a outra disciplina já falou bastante sobre. Como eu estou com 2 disciplinas com vocês, não tem por que eu estender um assunto que eu já sei que já foi comentado na outra. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esses não são todos os temas transversais. Poderíamos falar, por exemplo, não coloquei nada do indígena aqui. Poderíamos falar N outros temas. Quero que vocês entendam, após esse vídeo, o que são temas transversais, como esses temas são trabalhados, né, e qual a importância de trabalhar esses temas, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Classroom de vocês e podem perguntar, podem tirar esses assuntos. Sempre é importante, quando você for trabalhar um tema que ele é polêmico, não tenha medo de trabalhar, se embase antes. Por isso que eu sempre mando para vocês ali, ó, essa apostila que veio do MEC, essa apostila que veio de tal lugar. Por quê? Porque aí você está embasado cientificamente. O professor ele não tem que ter vergonha de usar a ciência. Ele tem que ter o domínio da ciência que ele trabalha. Então, se um tema que eu não me sinto confortável em trabalhar, eu vou sentar na cadeira e vou estudar. Vou ver o que a legislação fala sobre aquilo e eu não vou me omitir porque o tema pode ser polêmico, porque alguém pode não gostar. Essa não é a função do professor. O professor tem que encarar a realidade e bater de frente com essa realidade, né, de modo a respeitar o conhecimento científico. A escola é fazer científico. Em Araucária, onde nós estamos, a ciência ela é bem privilegiada. Na diretriz de Araucária está claro, de modo expresso. As convicções, o senso comum, ele não entra dentro da escola, ele entra para você respeitar, mas o agir do professor é um agir científico, sem perder com isso a humanidade, sem perder com isso a capacidade de reconhecer as pessoas enquanto seres em formação e sem achar superior a ninguém. Qualquer dúvida, questionem.